Quais interesses servem os prepostos do atual governo? Escândalos de negociatas com madeireiros, troca de ministro e o conto do governo, que diz que irá zerar as emissões de carbono. No dia 10 de novembro, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, chocou ambientalistas e autoridades ao dizer diante do mundo que o governo reconhece que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza. A declaração foi feita em seu discurso oficial na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Glasgow, na Escócia. Um dia antes, em coletiva de imprensa realizada no dia 9 de novembro, o ministro Joaquim Leite se recusou a responder se o governo vai ou não retirar apoio a projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, vistos como combo do desmatamento e da poluição. E a destruição do governo Bolsonaro continua. Invasões de terras indígenas dispararam. A mineração de ouro está poluindo os cursos d'água. E o Mourão justificou negar a água doce às aldeias atingidas por Covid-19, porque os índios bebem água dos rios. Participam desta edição, além de Antônio Neto, bancário do Banco do Brasil e dirigente sindical, Denis Rivas, liderança do ACEMA, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, e do PECMA, ACEMA Nacional, e também Daniel Gaio, secretário nacional de Meio Ambiente da CUT. Assista, comente e compartilhe. Olá, estamos aqui mais uma vez, em mais uma edição do nosso programa Se é Público é para Todos. E agora nós vamos falar da questão do clima e do meio ambiente. As questões ambientais, o problema do aquecimento global, o problema climático, a falta de chuvas, o excesso de chuvas, todas as intercorrências ambientais que a gente tem vivido, inclusive nas grandes cidades no último período, é de interesse de todos? Ou a gente tem poucas pessoas tendo o poder de decidir e determinar quais vão ser os rumos da vida da humanidade nos próximos anos, diante de todo o cenário de caos climático aí que a gente está vivendo, somado a toda a questão política e econômica e toda a conjuntura que a gente está vivendo. Nós estamos aí na COP26, né, que é a Conferência da ONU a respeito das mudanças climáticas, e para falar sobre esse assunto, sobre a questão do clima, eu vou conversar com o Denis Rivas, que é a liderança do ACEMA, Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialista em Meio Ambiente, né? E com Daniel Gaio, secretário nacional de Meio Ambiente da CUT. Olá a todos, uma saudação. Daniel? Bem, muito obrigado, Antônio. Olá, Denis, tudo bem? Um prazer compartilhar algumas ideias aqui com vocês e com todos e todas e todes que nos escutarão. Prazer sempre falar com a TVT, falar com os bancários de São Paulo, falar com meus colegas de categoria, inclusive. Eu sou, aproveitando para me apresentar um pouco mais, sou também bancário da Caixa Econômica Federal de Brasília. Olá Denis, a tudo bem? todos e a todas também. É uma satisfação poder falar com vocês e explicar um pouquinho mais do que está passando aí na ótica dos servidores de meio ambiente. Muito obrigado. Legal. Bom, Daniel, começando contigo aqui, você participou, representou a CUT, a nossa Central Única dos Trabalhadores, na COP26. Qual a sua avaliação e perspectivas aí sobre a COP26? Tá. Bom, primeiro acho que é importante ter uma dimensão um pouco mais organizada do que significa espaços como esse da COP, né? Essa COP, a chamada COP26, a Conferência para Mudanças Climáticas, ela é uma dos espaços institucionais que a ONU, dentro dessa margem dessa perspectiva da governança global, organiza. Existem outras, como, por exemplo, a COP da Biodiversidade, Conferência do Clima, a Conferência da Biodiversidade e outras conferências, inclusive as conferências e os encontros que tratam de mercado, do sistema financeiro, também todos eles tratam do clima ou do meio ambiente, porque isso também é considerado por muitos atores dessa governança global como uma questão econômica ou até mesmo como mercadoria. Então, a COP é um desses espaços, mas o que na verdade, o que tomou maior
protagonismo. Infelizmente, esse protagonismo não tem se efetivado em resultados positivos. A CUT participa, o movimento sindical internacional como todos, os movimentos trabalhadores, participa dessas discussões desde o nascedor, ali, desde antes da própria ECO 92 no Rio, mas ali já tínhamos uma participação organizada do ponto do sindicalismo internacional, a CUT no Brasil representando de forma muito organizada e presente os trabalhadores, já que a CUT, desde Chico Mendes, né, o Chico Mendes que foi, antes de ser ambientalista, o Chico Mendes era um sindicalista e dirigente da CUT. Então, desde a gestão que o Chico Mendes veio a compor a Executiva Nacional da CUT, esse era um elemento muito presente para nós, discutir o meio ambiente. Então, desde 92, essa discussão se torna mais institucional, as conferências passam a acontecer anualmente, o único ano que não teve foi o ano passado por conta da pandemia, mas essa é a 26ª conferência. Uma muito singular e simbólica, que a maioria de nós tem memória, que foi há pouco tempo atrás, foi a Conferência de Paris, que aprovou o chamado Acordo de Paris. Um acordo que deveria, a partir de então, ser esmiuçado pelos países, e esses países deveriam, a partir do acordo firmado lá pelos 196 países que lá estavam na conferência, esses acordos deveriam ser esmiuçados em políticas efetivas pelos países. Então, os países tiveram alguns anos para entregar. Essa COP agora, que está acontecendo ainda, essa COP26, aqui em Glasgow, na Escócia, ela seria o desfecho de uma série de discussões de quanto os países estão efetivamente entregando políticas para cumprir o que está determinado no Acordo de Paris, de tentar limitar a 1,5 grau o aquecimento global. Esse aumento em 1,5 grau já tem uma repercussão tremenda na vida de milhares de pessoas, principalmente os mais pobres, as mulheres, os trabalhadores. Então, isso já é de extrema preocupação. Agora, o que nós estamos vendo como resultado dessa conferência, que ainda não terminou e que ainda tem muita negociação a ser feita até sexta-feira, é ainda mais preocupante, porque a conferência que deveria entregar um mínimo de respostas, do ponto de vista dos países e de efetividade, está saindo daqui. Nós estamos saindo daqui, nesse momento, hoje, inclusive, eu volto para o Brasil, mas saio extremamente frustrado com as negociações como um todo, a forma como os países, inclusive os países que são chave na negociação, têm se comprometido com o mercado e não com os resultados da redução de emissão, e o Brasil ainda mais entrega uma posição de frustração ainda mais para o mundo, né? Então, esse é o panorama até então. Ainda tem mais 2 dias de conferência e duas negociações específicas muito importantes, mas infelizmente com baixa expectativa. Tá certo, Daniel. A gente tem, então, por um lado, um regime político aí global com uma marcha lenta aí, ou com poucas iniciativas para mudar efetivamente a questão climática, para ajudar realmente a reduzir os impactos ambientais que estão causando tantos problemas para a gente. E, para além disso, a gente tem essa nova extrema-direita, que é global, que não está só aqui no Brasil, condenando e avançando contra aqueles que lutam em defesa do meio ambiente, em defesa da qualidade de vida da grande maioria dos seres humanos, dos povos mais pobres, que são os maiores afetados pelos impactos ambientais no planeta, né? E aí, para falar dessa extrema-direita, a gente teve aí mais uma pérola de um representante desse governo Bolsonaro, que foi a participação do atual ministro aí, do novo ministro, o Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, que substituiu o seu Ricardo Salles, que foi o cara que ia passar a boiada, ia destruir, derrubar tudo, num debate de uma reunião ministerial que já veio à tona muitas vezes em outras edições desse programa, inclusive com a questão da privatização dos bancos públicos, das empresas estatais, do desmonte de todo o patrimônio nacional, mas também o desmonte do grande patrimônio desse país, que são as nossas florestas, a nossa biodiversidade, etc. e tal. Esse cara sai com uma confusão também ali na Polícia Federal a respeito da investigação dos casos
contra ele. E aí eu já queria passar a palavra aqui para o Denis, né? Denis, falando desse governo aí, o que a gente tem nessa gestão a respeito da questão ambiental, na fiscalização das empresas, como é que está sendo essa situação, Denis? Bom, Antônio, obrigado pela pergunta. É um desastre, né? Você mencionou agora o Joaquim Leite, o ministro atual, ele mencionou hoje, né, que aonde existem florestas, existe pobreza. Eu queria entender de onde o ministro acha que chegam as chuvas no Sudeste, de onde que o agronegócio consegue tirar tanta lucratividade, se não das nossas florestas que geram boa parte das chuvas que chegam aqui no Sudeste, né? O ministro também é responsável por desmontar o Fundo Amazônia, que é uma iniciativa com recursos internacionais e também brasileiros, né, que apoiava centenas de projetos para geração de emprego e renda a partir da floresta em pé. Então, é um desgoverno total. Eles desmontaram o Fundo Amazônia, assim como estão desmontando a atuação da fiscalização, jogando os cargos estratégicos nas mãos de militares, e que são militares que não estão ocupando esses cargos para realizar o trabalho com outra perspectiva, para não realizar o trabalho. A diretriz que chega para não atuar nas áreas onde tem garimpo, não atuar nas áreas onde vai ocorrer a destruição de maquinários, e os fiscais têm se sentido de mãos atadas, porque eles estão sendo comandados por esse tipo de profissional, antiprofissional, né? Tudo isso a gente tem denunciado cotidianamente. Na semana passada, a gente lançou o volume 2 do nosso dossiê, Cronologia de um Desastre Anunciado. O planeta precisa pensar o Brasil pós-Bolsonaro. Ele está disponível no site da SEMA Nacional e consiste aí de uma denúncia de tudo aquilo que foi executado efetivamente pelo governo Bolsonaro, no sentido de desmontar as políticas de proteção ao meio ambiente. Esse documento, a gente espera que repercuta, assim como o volume 1, que a gente enviou para os meios de comunicação do mundo inteiro, chegou até as mãos do Papa Francisco, inclusive, que a gente espera que o que os trabalhadores têm conseguido fazer é isso, é espernear, colocar a sociedade ciente de que o patrimônio ambiental, as nossas florestas, os nossos recursos hídricos estão sendo dizimados aí, consumidos, né? E as nossas populações tradicionais também, né? Os indígenas que têm sofrido demais aí com a invasão dos seus territórios, e isso custa a vida, inclusive, de muitas pessoas aí valorosas que estão sucumbindo aí por conta de um governo que é genocida, né? Acho que a palavra é essa. Sem dúvida, Denis. E com relação aos colegas aí, aos trabalhadores aí tanto do IBAMA quanto do ICMBio, das entidades, como que você está enxergando, Denis, a percepção desses trabalhadores? Qual seria a capacidade de organização? Como que está sendo discutido internamente aqui para a gente aproveitar que é um tema que às vezes a gente acaba não acompanhando mais de perto, né? E aproveitar a nossa audiência aqui para fazer o balanço e até a convocação para os companheiros, para os trabalhadores, para as próximas batalhas aí que nós temos pela frente. Olha, nós fizemos uma denúncia para o Ministério Público e para o Ministério do Trabalho relacionado aos casos de assédio moral e assédio institucional. São dezenas de trabalhadores aí que estão sendo perseguidos simplesmente pelo fato de fazer o seu trabalho.
não não é segredo para ninguém que o próprio presidente declarou que não gosta do pessoal do ICMBio, que é uma indústria de multas, e isso se reflete aí nas indicações políticas que foram feitas. Então, a gente tem muitos casos de colegas que estão respondendo a processos administrativos absolutamente injustos, uma perseguição escancarada àqueles que fazem o seu trabalho. E não é à toa que a gente vê um aumento descontrolado no desmatamento, e o que o governo faz é perseguir aqueles trabalhadores que estão fazendo o seu trabalho mesmo, né? São mais de 60 casos que foram reunidos pela SEMA Nacional, e a gente conta com a justiça. E, no mínimo, né, que os assediadores comecem a se sentir intimidados e parem de perseguir aos servidores. Mas o trabalho da associação é esse: tentar fortalecer os trabalhadores e fazer com que eles percebam que é só na luta coletiva que a gente tem alguma chance de resistir e sobreviver a esse desgoverno e tentar, numa próxima gestão, retomar, né, os instrumentos de gestão ambiental, os planejamentos estruturais e estruturantes, né, para que a gente consiga reverter os desmatamentos e voltar a pensar numa produção sustentável aí das nossas florestas e, enfim, é importante não só para quem mora nas florestas, né? As florestas são importantes para a geração de chuvas aqui no Sudeste, e a crise hídrica está batendo aí na porta de todo mundo aqui da região Sudeste, né? É isso. Tá certo, Denis. A gente, aqui na nossa região, a gente passou recentemente por uma situação caótica aí, ficou tudo escuro aqui em São Paulo, né? A iluminação, e as pessoas não entendiam o que eram, e muito se diz aí, os especialistas dizem que foi consequência aí de uma série de ações aí de queimadas em outras regiões muito distantes. Aquele ciclo que seria o ciclo da água da chuva virou um ciclo de escuridão, de fumaça, e assustou muito. A gente teve outros episódios aí de poeira no interior de São Paulo. Desculpa, pode falar. Não, imagina, é que eu lembrei que foi dias depois do Dia do Fogo. Teve uma organização criminosa aí de produtores do sul, do Amazonas e região do Pará, que se articulou pelo WhatsApp e criaram o Dia do Fogo, botaram fogo numa região imensa, milhares de focos de incêndio, e aí, em decorrência disso, a gente teve aí o dia virando noite às 4 horas da tarde em São Paulo, que é o que o Antônio estava mencionando, né? Muito bem lembrado. E esses casos também de poeira invadindo a região lá do Oeste Paulista também é inédito, né? E está relacionado também com a mudança, a perda de floresta, né? A Mata Atlântica aí resta 12%, dependendo do levantamento, e isso está diretamente relacionado com essas nuvens de poeira que estão tomando conta do interior de São Paulo. Então, é gravíssimo, não é uma mudança para o futuro, são mudanças que estão ameaçando a nossa vida hoje, né? E acho que é esse o drama que está sendo denunciado muito mais pelas populações em Glasgow do que pelos governos, né? Vários governos aí estão levando uma diplomacia de empurrar com a barriga, mas a população já está sofrendo e é ela que está indo para as ruas e denunciando, né? Acho que é algo interessante aí que o Daniel pode estar trazendo também, né? Dessa questão de como que está o povo mesmo na rua, enfrentando e denunciando as mudanças climáticas, né? Acho que isso é algo importante, né? Para a gente entender que não vão ser os governos que vão
trazer algo, algum resultado para esse problema dramático das mudanças climáticas, né? Denis, eu acho, assim, é lamentável, e aí eu me solidarizo muito contigo, porque é lamentável a gente ter trabalhos tão bonitos, porque, assim, quando a gente vai aqui para o litoral de São Paulo, que passa pelo Parque da Serra do Mar, a minha família, por exemplo, é da Paraíba, a gente tem a questão da região ali do Vale do Mamanguape, onde a gente tem o projeto do peixe-boi marinho, que é uma preservação, que não é só preservar aquele bicho, que é uma coisa muito importante, um animal pré-histórico aí, que está à beira da extinção ali, está sendo preservado pelo trabalho do ICMBio, mas é a vida e a forma de organização social de toda uma comunidade que depende ali da conservação daquele ambiente para poder viver. Todo esse trabalho, que deve ser duríssimo, além de todo o trabalho de fiscalização contra esse tipo de crime que você mencionou aqui, sendo prejudicado por quem deveria ser as pessoas que deveriam incentivar e ajudar e facilitar o trabalho de vocês, é extremamente frustrante, é muito lamentável. E diante de tudo isso, dessa deixa que você passou aqui para o Daniel, né, da COP26, e dessa situação que o Daniel trouxe aqui de paralisia, de um lado essa extrema-direita raivosa e de outro lado uma direita tradicional hipócrita, né, vamos dizer assim. Daniel, qual é o projeto dos trabalhadores para a questão do meio ambiente? A classe trabalhadora, você como uma representação sindical da área do meio ambiente, a classe trabalhadora tem que se envolver nesse debate, tem poder para mudar as coisas, ou a gente vai ficar falando aqui, olha, tem que acabar com o capitalismo, com o fim do capitalismo, não tem como resolver o problema ambiental. Se é isso ou se não se a gente tem que ficar parado esperando esses governos, ou a gente pode fazer alguma coisa. Há um caminho de sustentabilidade, ou a gente realmente só uma mudança radical nas estruturas de poder no planeta que poderiam barrar esse processo? O que você acha a respeito disso? Para começar, não tenho dúvida nenhuma que, primeiro, a classe trabalhadora é sim a mais afetada e a mais atingida pelo que está acontecendo, pelas consequências da inação dos governos e das empresas, e também é a classe trabalhadora, é o povo na rua que tem a capacidade de mobilização para fazer a guerra que tem que ser feita. Ao deixar as responsabilidades para os governos e para as empresas, essas empresas vão retomar o seu processo de acumulação através da realidade que for possível a elas. Então, essa consciência, nós precisamos retomar e apontá-la cada vez mais que for possível. Acho que para debater um pouco isso que o Denis estava trazendo, e voltando um pouco antes de apresentar o que nós, do mundo sindical e da representação dos trabalhadores, colocamos em espaços como esta conferência, acho que é importante a gente ter em mente o que significa essa atual política, ou política de destruição do governo Bolsonaro. Acho que não é algo que vem da cabeça de um grupo de boçais e que tomam poder de um processo fraudado, um processo eleitoral fraudado. Isso é fruto de uma institucionalidade criada no processo de discussão da extrema-direita mundial e que tem consequências seríssimas, muito bem planejadas. Quando a gente acha que aquilo ali, que essa despolítica do governo é fruto de uma incompetência, isso nós precisamos rever do nosso discurso. Não é. É uma tremenda competência. Eles são extremamente competentes no que eles já diziam que queriam fazer e no que eles vêm promovendo. É intencionalidade desse governo e de outros governos do mundo, e dessa extrema-direita e dessa direita neoliberal, que nós não podemos esquecer que eles são, sim, parte do processo de construção do neoliberalismo fascista que anda em marcha, é a destruição do Estado. Isso que o Denis vem apontando, da destruição dessa institucionalidade ambiental, a gente vê em diversos outros setores. E isso é proposital, não é só desmontar porque não quer multa, porque não quer que seja multado o agronegócio X, o grileiro Y ou o minerador Z. É um processo de destruição da política pública, do Estado, ou da possibilidade dos povos se organizarem coletivamente para apresentar respostas. Isso acontece também na crise, a chamada crise hídrica.
Isso que eles estão chamando de crise hídrica ou de crise energética, que vai nos levar a um novo apagão no ano que vem, é intencional, são o que nós chamamos das crises intencionalmente provocadas. É intencional, não é falta de chuva, ou não é questão. O problema é gestão hídrica, gestão energética, e essa falta de gestão ou essa desregulamentação do pouco que nós tínhamos do poder do Estado de gerir ou de fiscalizar, como estava nos dizendo o Denis, ou de propor uma política pública, é para que o Estado, cada vez menor, abra todos os espaços para a iniciativa privada. E aí vem as falsas soluções do capitalismo, inclusive do capitalismo verde, prometendo, através das suas ações do capital, reduzir carbono ou retomar o papel do Estado nessa política de gestão. Ou seja, entregar para o capitalismo, entregar para as empresas de energia eólica e solar, entregar para as empresas que venham terceirizar a gestão dos recursos hídricos no Brasil. A capacidade de responder a essas demandas significa que eles vão responder conforme os seus lucros. Então, isso para nós é mais importante de ser desmistificado. Não tem, primeiro, uma incompetência do governo Bolsonaro. Pelo contrário, tem uma competência muito grande em estabelecer a política de destruição do Estado que eles estão promovendo e de repassar, dentro da perspectiva do neoliberalismo, isso para a iniciativa privada. E aí tem algumas coisas que são importantes, do ponto de vista teórico, a gente retomar, e aí, desculpa alongar um pouco, mas é uma discussão que nós precisamos fazer de novo. Tem um cara que antes nós estamos aqui em Edimburgo, essa COP é em Glasgow, né, mas estamos em Edimburgo, e é aqui, inclusive, onde nasceu o Adam Smith, um dos precursores, ou dos papas, ou dos gurus do neoliberalismo. Mas tem um outro cara que chama Mises, que lá no começo do século passado, 1927, se eu não estou enganado, ele escreveu um livro que chama Liberalismo, mas ele que, na verdade, ele funda as bases do neoliberalismo. E esse livro é uma saudação ao fascismo europeu. As bases, o neoliberalismo foi fundado saudando o fascismo, porque o fascismo teve a capacidade diretiva de reorganizar o Estado de uma forma autoritária para permitir que o capital pudesse se apropriar do Estado e organizar as políticas públicas sem a intromissão de movimentos sociais. Então, é dessa perspectiva que parte o neoliberalismo, e o governo Bolsonaro, que é sim um governo neoliberal com viés fascista, ou seja, tradicional neoliberal, vem retomando isso e não discute nada com os trabalhadores. Para dizer um pouquinho do que nós, movimento sindical, principalmente o movimento sindical cultista ou latino-americano, da Confederação Sindical das Américas, da CSA, que tem importantes programas na TVT também, aponta. Primeiro, dizer que todas as saídas que forem construídas, que são necessárias que sejam apontadas para descarbonização, para mitigação, para adaptação às crises que nós vamos viver por conta do aumento da temperatura no mundo, elas devem ser discutidas com os trabalhadores e elas devem ter recursos para mitigar e adaptar no processo de transição o que nós chamamos de transição justa. Ou seja, muitos empregos deixarão de existir se as políticas forem efetivadas, as políticas de descarbonização necessárias, nós reconhecemos, necessárias. Muitos empregos vão deixar de existir, mas nós queremos que esses empregos que deixem de existir passem a ser, esses trabalhadores possam ser ou recapacitados para novas áreas, ou que possam, inclusive, ser discutida a aposentadoria antecipada, pode ser discutido programas sociais que não permitam que esses trabalhadores que serão demitidos que paguem a conta dessa necessária transição. E mais do que isso, também nós queremos que os empregos novos que sejam gerados, e achamos sim que vai se gerar bastante novos empregos nessa nova perspectiva da descarbonização do mundo com baixas emissões de carbono, mas esses empregos têm que ser de qualidade. E o que nós observamos no Brasil, infelizmente, é que não só pela reforma da Previdência, pela reforma trabalhista, mas também pela lógica desse novo capitalismo, do capitalismo verde, esses empregos que estão sendo gerados nesses novos setores são de empregos de baixíssima qualidade, de pouca representação sindical, sem convenção coletiva, sem diálogo social. Então, esse tipo de emprego não nos interessa. Essa transição, que nós entendemos sim que é importante que aconteça, mas ela só pode acontecer se houver características e viés de transição justa.
que os empregos que sejam gerados sejam de qualidade e que os empregos perdidos sejam, esses trabalhadores sejam recebidos ou pela algum tipo de política pública social ou pela readequação para trabalhar em outros setores. Essa perspectiva para nós é muito importante. Agora, mais do que isso, o movimento sindical, e com isso eu encerro para não me alongar muito, nós também temos que desmistificar e desfetichizar as saídas de mercado. Como a gente estava lá, inclusive, dizendo no neoliberalismo. As saídas não são pelo individual. As saídas não podem ser entendidas como individual e muitas vezes a mídia e o capitalismo querem nos vender isso, que a saída é tomar o banho mais rápido, é economizar água, é comprar um carro elétrico, é instalar placa solar nas casas, é usar menos energia. E a saída não é pelo individual, a saída é pelo coletivo, e nós temos que demonstrar coletivamente, enquanto povo, que nós não vamos aceitar o capitalismo jogar para os indivíduos e jogar para o povo, inclusive para os mais pobres, a responsabilidade por algo que é esse capitalismo que está causando. E aí esse modelo industrial, mas mais do que isso no Brasil, fica claro, é esse modelo do agronegócio que consome muita água, que consome muita energia, que gera um impacto, inclusive, e agora na velocidade acelerada, desde o governo Temer, desde o golpe, presidenta Dilma, ampliando, inclusive, o desmatamento, que aí dobra ainda mais a nossa responsabilidade, né? Pois é. É interessante essa questão da situação do próprio povo, né? E do papel do governo só realmente agravando essa situação. Daniel, você é empregado da Caixa, né? E eu sou funcionário do Banco do Brasil e a gente, às vezes, é possível que alguém da nossa audiência se pergunte, olha, o que será que bancário tem a ver com isso, né? E aí acho que é importante a gente trazer uma discussão. A gente conversou aqui com lideranças em outras edições do nosso programa, da agricultura familiar, né? Com pessoas que têm esse projeto. A gente teve conversa com o pessoal da Central de Cooperativas, que estudam e analisam formas sustentáveis e modelos alternativos de produção de alimentos, etc. e tal. E é importante dizer que os grandes bancos públicos, né, principalmente o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o BNDES, são os grandes financiadores da agricultura no Brasil, tanto do agronegócio, mas também da agricultura familiar. Agora, se a gente tem a privatização desses bancos, né, você deixa de ter um instrumento que é capaz de financiar, de sustentar, né, de ajudar aquele produtor que tem um modelo que de fato nos alimenta na grande cidade, porque não é esse agronegócio que é majoritariamente exportador, né, e que não tem o foco ali no consumo das famílias, não são esses grandes produtores que nos alimentam, muito pelo contrário, são os pequenos produtores que produzem a maior parte do alimento que a gente come em todas as grandes cidades. Se a gente não tiver um banco público e com políticas públicas, evidentemente, capazes de combater os impactos negativos desse grande agronegócio exportador e estimular os pequenos produtores a conseguirem produzir alimento com qualidade, alimento saudável, reduzindo impactos socioambientais e gerando emprego, porque também gera uma qualidade do emprego, né? Isso seria um caminho e um objetivo que a gente poderia traçar, e eu acho que passa por toda essa pergunta que eu te fiz e que você respondeu de forma muito brilhante aí, pela organização dos trabalhadores, pelos trabalhadores terem consciência e entenderem que, primeiro, são os mais afetados, né? São aqueles que serão os verdadeiros prejudicados, e depois tem que ser sujeito da sua mudança, e a saída é coletiva, né, Daniel, como você muito bem falou. Então, passar aqui para o Denis, para já fazer as suas considerações finais, e dizer, Denis, o Daniel comentou aqui, você também, vê a imagem do nosso Chico Mendes aí na sua tela. Eu queria também, eu já estou deixando aqui minhas considerações finais também, e dizer que, em nome de Chico Mendes aí, vocês estão trilhando e continuando a luta que é dele, né? E é o mínimo que a gente pode fazer aqui, é dar esse espaço para que vocês falassem aqui todas as contribuições que vocês trouxeram, e viva Chico Mendes, viva a classe trabalhadora. Bom, muito obrigado, Antônio. É uma satisfação. Acho que a gente está sempre aprendendo. Acho que o Daniel trouxe aí
informações muito importantes diretamente lá de Glasgow, e o que ele colocou em relação ao liberalismo e ao neoliberalismo me faz lembrar um filme muito interessante aí com a temática ambiental, que é o Virunga. Queria recomendar para todos que têm Netflix, enfim, é um filme que está disponível aí, porque ele mostra a que ponto chega a ausência do Estado. A gente deve ter muito bancário aí que caiu no conto do neoliberalismo, né? Então é importante ver aonde que chega um país sem Estado, que é o caso do Congo, que foi explorado pela Bélgica, e os parques sendo invadidos aí pelas mineradoras, que é o que está acontecendo no momento presente no Brasil. Então, eu me despeço aí da audiência recomendando que assistam Virunga. Valeu pela dica cultural. Eu, em outra edição desse programa, que a gente comentou sobre a questão da sustentabilidade, do agronegócio, eu deixei a sugestão da música Reis do Agronegócio, do grande Chico César, que é uma canção bem comprida, assim, mas muito interessante, que fala desse tema. É sempre bom a gente trazer dica cultural aqui para o nosso programa. Virunga, vou adicionar aí na minha lista, vou atrás com certeza. Daniel, suas considerações finais? Pois pronto, eu estava até procurando aqui rapidamente no celular também, uma indicação cultural, um filme, não encontrei, mas eu vou dizer pelo menos uma parte do nome aqui, depois todo mundo busca, ele está no YouTube, e ele não é um filme brasileiro, é um filme indiano, mas que vai passar para perspectivas de alguns outros países também, e eu acho que tem bastante a ver, apesar de ser um filme que teoricamente trata de educação, mas ele tem bastante a ver com isso que nós estamos discutindo aqui, e que o importante processo que nós temos que passar de superar o que nós chamamos de racismo ambiental, que é o processo de desaprender. Nós aprendemos numa perspectiva que não nos serve mais. Essa perspectiva que nós aprendemos nos levou a essa situação de crise que nós temos. Então, nós temos que passar por um processo de desaprendizagem. Isso é bem, de certa forma, freiriano, mas esse filme, se não me engano, esse filme chama Educação, a última tarefa do homem branco, algo do tipo. Mas, se tudo der certo, no próximo programa, quem sabe eu te passando por mensagem, você indica ele. Mas é um filme sensacional e que vai retomar um pouco dessa perspectiva de como que a gente incorporou essa perspectiva ocidental de transformar tudo em mercadoria. E essa Conferência do Clima, que está encerrando agora, é um grande exemplo disso, infelizmente. A COP26 é a COP da mercantilização da natureza. A natureza está toda transformada em mercadoria, e ela, que tem a tarefa aqui, enquanto conferência, de resumir ou de dar formatação ao mercado de carbono, significa dizer que todas as nossas florestas, inclusive as que estão sendo griladas na Amazônia por esses criminosos que promoveram o Dia do Fogo e que estão roubando terra pública, roubando terra de área de preservação ambiental, roubando terra de área de reserva indígena, esses ou vão ganhar devastando e vendendo madeira e botando gado, ou vão ganhar com a floresta em pé, porque vão vender crédito de carbono. Enquanto isso, cada vez mais a economia solidária ou a agricultura familiar tem menos crédito. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Caixa Econômica na implantação do crédito fundiário, há um pouco mais de uma década atrás, quando a Caixa Econômica, para além dos programas sociais que ela já fazia, ela estava ali se dando a tarefa de também colaborar na concessão de crédito para a agricultura familiar. E, infelizmente, esse foi mais um dos programas que foi enterrado nesses últimos anos. Se nós não retomarmos essa perspectiva, também do crédito, dentro da perspectiva do capital, mas de também superar isso enquanto algo efetivamente necessário e sem o qual nós não vamos conseguir viver, nós não vamos apresentar as respostas certas para esse mundo. Então, acho que quanto mais a gente incorporar, mesmo na nossa tarefa de bancário, sabendo que a tarefa de bancário tem as burocracias e as nossas tarefas institucionais, mas na nossa tarefa de militante, ou de agentes sociais, ou de pessoas, ou de seres humanos mesmo,
nós temos que retomar uma perspectiva do ecossocialismo, da economia ecológica, da economia feminista, do antirracismo, porque para conseguir superar isso que nós estamos enfrentando agora, tem que ser muita organização do povo, mas organização com a perspectiva positiva, não é de se render a essas fetichizações do capital. Então, retomar a economia ecológica, retomar a economia feminista, para nós é muito importante. Ter a dimensão de que o trabalho reprodutivo, todo trabalho reprodutivo que não é considerado trabalho, ou seja, todo trabalho que a maioria das mulheres fazem em casa, com o filho, com o marido, na sustentação efetivamente do processo produtivo, esse trabalho reprodutivo é completamente invisibilizado. E se nenhuma conferência do clima, que trata de meio ambiente, consegue entender o papel do trabalho reprodutivo no mundo e em defesa da natureza, não é essa institucionalidade que vai resolver. Tem uma tarefa importante no processo eleitoral que ano que vem, mas acho que nós temos que passar, ser além. E o ecossocialismo, para mim, é uma perspectiva que nos permite ser além do que somos hoje. Acho que temos que lutar aí por um programa aí dos trabalhadores que discuta radicalmente esses assuntos também, né? Momento de crise tão grande que a gente está vivendo, acho que também é um momento da gente refletir e também pensar em avançar, não só em nos defendermos, mas pensar numa agenda e num programa que avance efetivamente, que traga dias melhores para todos nós. Bom, essa foi mais uma edição do programa Se é Público, é para Todos. Agradecendo aí ao Daniel e ao Denis, muito obrigado pela participação de vocês, pelo canal do YouTube do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, e pelo canal do YouTube da nossa TVT. Agradecer a Helenice, que está aqui no comando da nave, agradecer ao Léo, que nos ajuda aqui na produção, ao Dionísio, e a Marta, nossa secretária de imprensa, a Neiva, secretária-geral do sindicato, e a Ivone, presidenta do Sindicato dos Bancários. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Dionísio, Ivone, Marta. Esqueci de agradecer vocês. Um abraço.